Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mika e hoje eu vim indicar pra vocês uma série de dark romance maravilhosa pra você que quer se inserir no assunto, que quer algo envolvente, não tão pesado assim, com aquele romance que vai sendo construído ao longo do tempo e vários personagens também super cativantes e também interessantes. A série Na Companhia de Assassinos tem 6 livros, mas infelizmente só foram lançados 3 até o momento. Então, se você for ler essa série, você precisa saber que os outros livros estão em inglês. Então, você vai ter que dar o seu jeito para conseguir continuar essa história. Mas se você não se importa com isso e quer saber um pouquinho mais sobre o que você vai encontrar nessa história, quais são os personagens, vem comigo. Na Companhia de Assassinos é uma série que foi publicada aqui pela Suma de Letras, tá? Infelizmente, por algum motivo, eles pararam de publicar os livros, mas eu espero ansiosamente que alguma editora traga pra cá, porque é uma série muito boa, que tem bastante potencial e pode te surpreender. A história tem como palco de fundo uma ordem criminosa de assassinos. Então são homens treinados e contratados para matar, para executarem pessoas pelo preço certo. E o principal dessa organização é um dos assassinos mais conhecidos e poderosos, que é o Victor. O Victor, ele é um homem implacável, um dos assassinos mais procurados dessa organização, justamente porque ele nunca erra os alvos, ele sempre consegue fazer seu trabalho da melhor forma possível. E é aí que a gente vai conhecer a Sarai. A Sarai é a nossa protagonista dos 2 primeiros livros. Essa série como um todo, ela traz vários personagens principais ao longo dali, mas aqueles que realmente vão conduzir essa história é o Victor e a Sarai. A Sarai, ela é uma adolescente típica americana que tinha um sonho de fazer uma faculdade, mas com apenas 14 anos ela é vendida e levada ao México pela própria mãe para viver ao lado de um dos traficantes mais conhecidos de drogas, o Javier. O Javier se encanta pela Sarai e ele resolve então que vai mantê-la como uma futura esposa. Então ela é uma das únicas, se não a única garota daquele lugar que não foi assediada ou estuprada ou vendida, porque além de tráfico de drogas, o Javier também trabalha com tráfico e prostituição de garotas. É claro que ao longo desse tempo a Sarai ganha algumas regalias por ser a preferida do Javier, mas ainda é mantida como uma garota que foi vendida, como uma escrava. Então ela não tem acesso ali a nada de fora daquele lugar, ela é mantida presa ali dentro. E ao longo dos anos ela vai tentando formular um plano para sair daquele lugar. E é aí que ele surge, o Victor. A história então vai linkar esses 2 protagonistas através de um fato muito importante. O Victor, ele é contratado para matar o Javier. Mas antes disso, ele quer entender o que o Javier tem tão de importante assim para ser executado. Então ele resolve fazer uma visita de negócios a Javier para tentar sondar um pouco o terreno, para tentar descobrir mais informações para a organização. E é justamente a Sarai que vê ele lá. A Sarai descobre então que o Javier está nessa reunião de negócios e resolve usar o momento de fragilidade, o momento de descuido ali dos soldados para se esconder dentro do carro do Victor. Ninguém percebe que ela fugiu, então ela tá ali escondida dentro do porta-malas, e assim que o Victor entra dentro do carro para ir embora, ele percebe que tem algo esquisito. Ele é um homem treinado, né, gente? Um assassino ali, puramente frio e cruel. Mas ele resolve que só vai descobrir quem ela é depois que eles estiverem seguros em algum lugar. Assim que o Victor descobre quem é a garota ali no seu porta-malas, a importância que ela tem pro Javier, ele resolve que ele não vai mais ajudá-la, que ela vai ficar ali por conta própria, porque ele não quer que o Javier pense que ele tem algo a ver com a fuga dela. Mas aí as coisas já se complicaram. O Javier percebe que a Sarai fugiu e manda todo mundo atrás do Victor pra tentar trazê-la de volta. E aí começa uma chacina sem fim, uma fuga desenfreada em que os 2 vão tentar se livrar ali dos capangas do Javier. Ao longo dessa convivência, o Victor vai revelando um pouquinho mais sobre a vida dele para Sarai. Eles vão começando a ter uma relação um pouco mais íntima, apesar de que no primeiro livro o romance acontece bem lá no final. Se você espera romance vucu vucu, vai demorar para acontecer, tá? Não é o foco dessa série. Essa série realmente ela tá focada mais ali no palco de fundo, nos jogos de interesse, jogos de poder. E é aí que o Victor vai começar a inserir a Sarai ali nessa organização. Ela é uma garota esperta, que aprende rápido
e ela sabe demais. Então, ao invés dele acabar abandonando ela, ele resolve então que vai usá-la ali para atingir seus objetivos. E as tramas paralelas vão acontecendo. Esse é o primeiro livro, que é A Morte de Sarai. O segundo livro, que é O Retorno de Isabel, vai também focar no Victor e na Sarai, e é uma continuação explícita, tá, gente? Porque os acontecimentos do final do livro vão desencadear os acontecimentos do segundo. É importante que vocês leiam na ordem para vocês não perderem nada. Eu não vou falar aqui do segundo livro para vocês não ganharem spoiler do primeiro. Eu contei mais basicamente assim um enredo inicial da história, da trama, mas os acontecimentos do segundo vocês precisam ler para descobrir ali o que vai acontecer. Só que eu já vou contar para vocês que no segundo livro já acontece um pouco mais de romance entre a Sarai e o Victor. É claro que ele é bem mais velho do que ela, só que eles vão tendo já suas noites de paixão, suas noites mais envolventes, e outros personagens da organização vão sendo inseridos, entre eles o Frederick. O Frederick, ele é conhecido como um homem sem emoções, um homem muito cruel, porque ele é o torturador da organização. Então é aquele personagem que está disposto a tudo para conseguir extrair informações daqueles que vão ser torturados. E é aí que entra o terceiro livro, que é O Cisne e o Chacal. Ele vai ser ali o ponto de foco desse terceiro livro, então o Victor e a Sarai quase não aparecem, e essa história é a minha favorita, vou dizer pra vocês, porque ele tem um plot extremamente interessantíssimo. Aqui a gente vai conhecer então um pouco mais a dinâmica do Victor, de como ele trabalha, né, o que ele gosta de fazer ali nos seus dias de tortura, que na verdade é uma das coisas que mais trazem prazer pra ele. Então a gente já percebe que o cara é um psicopata, é um cara que realmente gosta de matar, e ele tem um objetivo específico, que é encontrar a Serafina. A Serafina, ela é a ex-mulher do Frederick. O que a gente entende no início é que ela acabou traindo ele, a organização, dando informações importantes aí para os inimigos deles, e ele precisa descobrir por que ela fez isso. Então ele tá procurando ela ali de todas as formas. Para conseguir isso, ele acaba sequestrando a Cássia. A Cássia, gente, ela é aparentemente uma mulher comum, mas o Frederick acredita piamente que ela tem as informações para descobrir onde está a Serafina. Então ele a mantém presa ali na casa dele, dentro do porão, e acaba meio que torturando ela ao longo do processo para que ela possa soltar as informações. Só que tudo que essa mulher diz é muito inocente. Ele consegue detectar que não tem nenhuma mentira nas informações que ela traz. Só que ela é a única esperança dele. E ao longo também dessa convivência, ele vai começar a se apaixonar por ela. E aí vocês precisam saber o que acontece. Esse, como eu falei pra vocês, é o meu livro favorito, porque o plot eu nunca imaginei, gente, sério. Vocês não têm absoluta noção do que é ficar completamente surpreso com uma história. Eu fiquei de queixo caído quando eu descobri qual era a grande revelação, não imaginava mesmo. E é um dos livros que mais me fez chorar, digamos assim, porque ele tem um final que arrasa a gente, sabe? Não é aquele final que eu gostaria para um livro. Mesmo assim, você vê até que ponto a autora chega ali para nos impressionar. Eu fiquei realmente muito abalada com esse livro e é um dos meus favoritos da trama. E os outros livros, eles vão caminhar justamente com os acontecimentos que estão acontecendo de palco de fundo nessa organização. A gente sabe que eles têm inimigos importantes, pessoas que estão traindo eles, então eles precisam lidar com os acontecimentos, com os novos protagonistas ali. Eu não li os outros livros, tá? Por isso que eu não vou comentar aqui sobre eles com vocês. Eu vim apresentar mais os 3 primeiros livros que foram publicados aqui no Brasil. Mas se você já conhece essa série, se você já leu, comenta aqui embaixo o que você acha dela, se você gostou ou não. Eu indico muito pra vocês porque é um romance dark muito legal. Ele não é tão focado no romance assim como eu falei, mas é um livro que, assim, perfeito pra quem tá começando nos romances darks, porque ele vai piorando, sabe? As histórias vão começando a ficar mais pesadas ao longo dos volumes. Então é aquele tipo de história que vai te encantar e que você vai ficar realmente cativo, louco pra saber o que acontece. Eu espero muito que vocês tenham gostado da indicação. Me contem aí nos comentários se vocês já conheciam essas histórias ou não e se vocês vão ler. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!